Boa noite a todos. Se você me viu e pensou, puxa, lá vem ele falar pra gente ligar para alguém, ligar para alguém para falar sobre Jesus Cristo. Se você pensou isso, você acertou. Eu sei que se eu falar, não surte tanto efeito, por isso que eu quero compartilhar com vocês um texto na palavra de Deus que eu acho fantástico, sensacional, me impacta demais sobre um homem que se converteu. Um homem que teve um encontro com a palavra, com o evangelho, com Jesus Cristo e ele se converteu. E isso deveria nos impulsionar a pregar o evangelho, né? Vendo como Deus ele salva o homem pecador, como ele nos salvou, né? Então eu vou compartilhar com vocês. Enquanto o pessoal está entrando, também esses dias foi muito legal. A gente fez uns kits com um bolinho, uma máscara, uma cartinha que os jovens, os adolescentes escreveram e entregamos para o pessoal do grupo de risco da nossa igreja. Então, se você do grupo de risco não recebeu, entre em contato comigo e a gente vai dar um jeito de levar o kit até a sua casa. E foi muito legal poder ter esse pequeno contato, né? Expressar um pouquinho do amor de Deus, né? Por meio dos irmãos. Foi muito legal. E também os ministérios de expansão, eles fizeram a mesma coisa. Os kits, tanto a Marisol levou para o pessoal lá da alfabetização, a Andréia as arteiras, né? Eu, Tiguelo, jiu-jitsu, e junto com o Steve, né? O Ministério de Ação Social, Ação Comunitária e Evangelismo, a gente também levou um kit para essa galera desses ministérios de expansão, dizendo que a gente tem orado por eles, né? É uma lembrança de que, na verdade, é uma maneira de mostrar o amor de Deus para eles por meio da igreja, né? Tem sido muito legal. Então, eu quero que vocês abram a sua Bíblia ali no texto que está em Atos, capítulo 8, versículos 26 a 39. Atos 8, desculpa, 26 a 39. Nós vamos ver como que Deus ele salvou um homem, um texto muito conhecido, e eu espero que a gente fique impactado a maneira como Deus ele salva o homem pecador, a maneira como ele nos salvou, e que a gente aprenda mais com Deus e ligue para um conhecido, um amigo, um vizinho, um parente e fale de Jesus para eles. Então, Atos 8, 26 a 39. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse, Espírito letra maiúscula, o Espírito Santo, disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração.
O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para a carruagem, para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então esse é um texto muito legal. Nós vemos um homem se convertendo, né? A maneira como Deus ele preparou todo esse cenário, a maneira como ele fez para salvar esse homem, o etíope, o eunuco. E eu fico pensando que Deus ele continua salvando o homem pecador. Então, como a gente deve encarar esse plano de redenção? Eu fico pensando a vida desse eunuco, ele era como se fosse um fruto maduro, prestes para a colheita. Então a gente tem que encarar, vamos dizer, as pessoas como um fruto. A gente não sabe se eles estão verdes, se eles estão amadurecendo, né? Se eles estão prestes a cair aos pés de Jesus Cristo, bem maduro. Mas eu sei que Deus ele continua no seu plano de redenção. Se ele não voltou ainda é porque ele continua salvando o homem pecador. E existem muitas pessoas como o etíope. Principalmente nesses tempos de dificuldade, Deus ele tem chamado a atenção das pessoas, ele tem falado com as pessoas, né? E nós podemos ser usados, assim como Filipe foi usado para levar aquele homem aos pés da cruz. E se você não é cristão e você está nos assistindo, eu não vou mentir para você, o nosso maior desejo, o meu maior desejo é que você tenha um encontro com Jesus Cristo. E Jesus Cristo continua marcando encontro com as pessoas, salvando as pessoas. Então creia que Ele tem um plano para a sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo, assim como esse homem, e seja salvo e tenha a sua vida transformada. O versículo 26, um anjo disse para Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce para Jerusalém a Gaza. Então o anjo aparece para ele e ele então larga tudo que ele estava fazendo, ele vai para o meio do nada, no meio do deserto, e ele encontra esse homem. O eunuco era um camarada que tinha grana, ele cuidava dos tesouros, né, de uma rainha pagã, e ele estava voltando de Jerusalém. Ele foi para Jerusalém e no caminho de volta, então um anjo do Senhor fala para Filipe: vai lá e encontra com ele. E ele estava na sua carruagem. Era uma viagem longa, mais ou menos 1.000 quilômetros. Numa carruagem não deveria ser fácil, não deveria ser rápido, mas era um cara que tinha grana, devia ser uma carruagem top. Contextualizando para a gente, se fosse nos dias de hoje, esse camarada ia estar dirigindo uma Land Rover rebaixada, né, as rodonas, e aí ele estava escutando no seu podcast lá uma porção das escrituras, e aqui essa porção que a gente leu, que ele estava lendo, é do livro de Isaías. E Filipe então ele se aproxima, aí o Espírito de Deus ele fala: vai e se aproxima dessa carruagem. E aí ele começa a escutar esse camarada lendo, e ele pergunta para ele: você entende o que você está lendo? E ele diz: como que eu posso, né, entender se não tem ninguém que me explique? Como que eu posso entender se ninguém me explicar? Imagina a cena, né? Como se você ligasse para alguém e perguntasse: e aí, tudo bem? O que você tem feito? Eu tenho lido bastante. O que você tem lido? Eu tenho lido a Bíblia. Sério? E esse camarada diz, esse amigo, e eu estava lendo hoje esse versículo aqui, João 3,16, mas eu não estou entendendo direito. Imagina, né, a bola na cara do gol. Você poderia me explicar? Né? Então, é maravilhoso, né, ver como Deus ele marca encontro com as pessoas e ele usa as pessoas, ele usa eu e você para pregar o evangelho. E que privilégio que nós temos. Ele não precisa de nós, Deus ele não precisa de mim, ele não precisa de você, mas ele nos dá o privilégio de fazer parte dessa obra. Isso é maravilhoso. Uma vez, eu e a Kika, a gente estava numa viagem missionária no Nordeste,
E a gente entrou na casa desse senhor, né? A gente bateu lá e a gente perguntou se ele queria conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. E ele, chegamos lá, e é uma história longa, ele tinha dificuldades e tal, mas no final ele sabia que Jesus Cristo tinha vindo e que Jesus Cristo tinha morrido. E ele só sabia até aí. Aí estava eu e a Kika, o filho de um casal de missionários, o Lucas. E aí então a gente falou sobre Jesus Cristo. Falou que Jesus Cristo ele tinha ressuscitado. Né? E que a ressurreição era fundamental, porque ali ele tinha cumprido o que ele havia prometido. Ele tinha vencido a morte. E aquele homem, ele dava berros. Ele colocava a mão assim, então Jesus, ele está vivo. E ele entendeu o evangelho. As pessoas, elas estão escutando da palavra de Deus. As pessoas, muitas delas, elas já têm uma noção, alguma noção formada de quem Deus é. Só que elas não têm por completo. E Deus pode usar eu e você, né, para usar aquilo que ela sabe e levar elas a Jesus Cristo, o entendimento completo do evangelho. Né? Esse homem, ele voltava de Jerusalém, ele não era convertido até então, ele estava voltando, ele era um simpatizante, vamos dizer assim, né? Ele ia de uma terra pagã, trabalhava para um povo pagão, longe do povo de Deus, longe de Jerusalém, mas ele ia para lá. E alguma coisa chamava a atenção dele, ele estava buscando, mas até então a gente vê no texto que ele não era convertido, né? E Deus, ele então marca um encontro com aquele homem, no meio do nada, no deserto, ele manda Filipe, e Filipe então, ele prega o evangelho. Que tremendo! Deus, ele tem falado com as pessoas, e Deus, ele pode usar eu e você, nesse processo, nesse projeto maravilhoso. Filipe, ele fala das boas novas de Jesus Cristo. Né? Ele começa com aquela parte da escritura que o eunuco tinha e dali então ele começa a falar sobre quem o profeta estava falando, Jesus Cristo. E ele crê. E a minha pergunta é, você que não é crente, você já chegou ao conhecimento de quem é Jesus Cristo? Quando ele prega as boas novas do Evangelho, ele estava dizendo ali, Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo. Ele veio para nos salvar. Ele veio morrer a nossa morte, a morte que eu e você merecíamos morrer, para nos dar a vida dele. Jesus Cristo, ele é o único caminho para você chegar até Deus. Jesus Cristo é aquele que veio morrer no seu lugar pelos seus pecados. Nós merecemos a morte, mas Deus, ele nos amou tanto que ele enviou o seu único filho para nos livrar desse julgamento e nos dar a vida eterna. Você crê nisso? Se você está me escutando e você não teve um encontro com Jesus Cristo, talvez ele está marcando esse encontro agora. Da mesma forma como ele mandou Filipe falar com aquele eunuco, ele te colocou aqui para escutar o que eu tenho para falar com você. Ele me colocou aqui para te falar sobre esse Deus que tem poder para salvar. Então, versículo 39, a segunda parte, o eunuco não ouviu mais e seguiu o seu caminho. Ele reconhece que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, ele entrega a sua vida para Jesus Cristo, ele é batizado, ele confessa com a sua boca, ele crê no seu coração, e aí então o eunuco, ele vaza. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele sumiu. E o eunuco então, Filipe sumiu. Aí o eunuco então não o viu mais e ele seguiu o seu caminho. E o texto diz de que maneira que ele seguiu o seu caminho. Cheio de alegria. E essa é uma das marcas do crente, daquele que reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Cheio de alegria. Se você pensar, esse camarada, ele era totalmente improvável. Ele morava a quase 1.000 quilômetros de Jerusalém, ele vivia com o povo pagão, trabalhava para um povo pagão,
ele era um eunuco, e nós sabemos na lei que o eunuco ele não era bem-vindo na Assembleia do Senhor. Um camarada totalmente improvável. E Deus, então, ele salva esse homem. Ele resgata esse homem. Ele perdoa os seus pecados. E quando ele entendeu o que Deus tinha feito por ele, o que Jesus Cristo tinha feito por ele, a situação dele não mudou. Né? As circunstâncias dele não mudaram. Ele continuava eunuco, ele continuava voltando para a sua terra, para trabalhar para uma rainha pagã, morando com o povo pagão, longe do povo de Deus. Mas é interessante que o texto diz que ele voltou cheio de alegria. O pastor Edson sempre fala que ele tem um papelzinho dele com as perguntas. Quando ele chegar no céu, ele vai perguntar para Deus. Essa aqui é uma das minhas. Né? O que aconteceu com o eunuco? Ele chegou lá e ele abriu uma igreja? Ou ele chegou lá, pediu as contas, né? Pegou todo o seu dinheiro e voltou para Jerusalém? Mas o que o texto diz é que ele estava cheio de alegria. Os meus pecados foram perdoados. Eu fui adotado por Deus. Agora eu pertenço à família de Deus. Agora eu conheço esse Deus. A cegueira dos meus olhos caiu. Eu consigo contemplar quem eu sou e o que o Deus fez por mim. Eu fui enriquecido em todas as coisas em Jesus Cristo, mesmo continuando eunuco, castrado, voltando para minha terra, longe do povo de Deus. Eu entendi o que ele fez por mim. Ele me adotou, ele me salvou, ele perdoou os meus pecados, ele me selou com o seu espírito. Maravilhoso. Eu fui justificado, eu fui perdoado. Ele está cheio de alegria, cheio de alegria. E o nosso coração ele tem que se encher de alegria, independente das circunstâncias. Eu estava meditando aqui, falando assim, puxa, tantas coisas acontecendo, mas quando a gente olha para o que Deus fez para a gente, nosso coração enche de alegria. E aí hoje é o aniversário da minha esposa, da Kika, e eu estava pensando, 15 anos atrás, eu lembro do dia que ela saiu da cadeira dela da igreja e ela foi lá na frente, assim que o culto acabou, o pastor tinha acabado de pregar a mensagem, e ela falou, eu entendi. E era uma igreja pequena, não estava muito longe dali, e eu escutei ela falando, eu entendi, eu quero entregar minha vida para Jesus. E aí eu não sei porquê, o pastor me chamou um outro pastor da igreja, e falou, vamos orar com ela. E ele passou o evangelho para ela, falou, eu entendi. E ele pregou o evangelho. Agora, se eu tivesse falado para Kika, você iria se converter, iria conhecer Jesus Cristo, iria se tornar uma seguidora de Cristo. Você iria casar com esse cara aqui que viraria um pastor, você teria 3 filhos, você seria uma bênção na vida deles e de muitas pessoas. Louvado seja o Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor pelo que Ele fez pela minha esposa. Mais um ano de vida, mais um ano como crente no Senhor Jesus Cristo. E tudo isso enche o nosso coração de alegria. Louvado seja o Senhor. Continuemos a pregar o Evangelho. Esse é o Evangelho que tem poder para salvar o homem pecador. Assim como ele fez com aquele homem. Ele encheu aquele homem de alegria. Um cara totalmente improvável. Ele fez comigo, ele fez com a Kika, ele fez com vocês. E se você que está nos assistindo ainda não conhece Jesus Cristo, eu creio que não é por acaso. O Senhor está marcando um encontro para que você reconheça que você precisa de Jesus. Que você precisa ter o perdão dos seus pecados. Que você precisa reconhecer que só Jesus Cristo pode te salvar. Amém? Senhor, nós te louvamos, porque o nosso coração enche de alegria quando refletimos na salvação que nós temos em Cristo Jesus. E como salmista, que passou por tantas dificuldades, orava, Senhor, devolva a alegria da salvação. Eu peço o mesmo para mim,
para o seu povo, Igreja Batista Maranata. Que o Senhor nos lembre a salvação que temos em Jesus Cristo, que com certeza isso enche o nosso coração de alegria, Pai. E nesse dia, Pai, nós queremos te louvar por essa salvação, pela grandeza do plano da redenção, que o Senhor nos dá o privilégio de fazer parte. E que o Senhor continue, Pai, usando o seu povo, usando a cada um de nós, para levar essa mensagem que traz alegria nos corações tristes, nos corações depressivos, nos corações que estão afundados em seus pecados. Senhor, muito, muito, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por meio de nós e através de nós. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, nós te amamos, Senhor. E nós nos alegramos por tudo. E oramos assim no nome precioso Salvador, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Tenha uma excelente noite. Até a próxima.